vamos falar sobre o perfil do espírito imundo que manifesta como Jezabel. É um perfil muito manipulador, enganador dentro da igreja. Então, tem muito pastor frágil, tem muito pastor despreparado, pastora também, que é governado, que é manipulado, que é usado, que é pisoteado por esse espírito imundo, e ele se disfarça de uma maneira assim muito singular. Ó, escreveu aqui, é um espírito de dissimulação. É isso aí. Você já pegou o perfil. O perfil Jezabel opera infiltrado na igreja. Atenda a isso. Lembra? Às vezes que manifesta, é interessante que Jezabel, quando manifesta, é muito interessante. É um espírito assim, muito rebelde, só que ela é dissimulada. Ela não bate de frente com o ministério. Ela vai minando por quê? Pelas costas. Isso. Então ela usa o quê? Duas coisas que ela vai usar sempre. Misticismo e falsa religiosidade. Jezabel vai falar para você, sabe o quê? Ó, eu orei muito essa noite para falar com você. Eu tive assim uma revelação de Deus. O Espírito Santo me falou. Eu não estou falando que o Espírito Santo não fale, eu não estou falando que Deus não revele, só que esse tipo de perfil de Jezabel, ela vai chegar perto de você orando em línguas. Ele vai chegar para você trazendo uma mensagem com uma roupagem muito espiritual, com uma aparência. Obrigada, amorzinho. De espiritualidade. Uma aparência. Mas na verdade ela quer o quê? Te seduzir. Isso é que eu preciso que você entenda. O papel dela é te fragilizar com o quê? Com algo chamado bajulação. Então ela aparenta uma ligação com Deus, mas ela odeia o ministério profético do pastor. Odeia. Olha, Flaviana, ela até colocou aí, ela destrói a palavra profética. Exatamente. É isso mesmo que ela faz, porque a palavra profética é o quê? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus sendo o quê? Liberada sobre a igreja. O pastor, quando ele prega, ele é um profeta, porque ele está pregando daquilo que está na palavra de Deus. Exatamente. Agora, olha só, você vai ver que Jezabel, no Antigo Testamento, ele persegue quem? Ela odeia Elias. Ela bota todo mundo para matar Elias. Então, Jezabel não gosta de quem fala a verdade. Jezabel não participa de escola bíblica. O pastor falou, ó, vai ter ensino sobre a só assunto. Ela não, Deus disse para eu não ir. Ela joga nas costas de Deus uma fuga. Deus falou para eu não ir. Ela não gosta de escola bíblica. Ela não gosta de escola de líderes. Ela não gosta... E ela odeia um pastor que prega a palavra de Deus. Não participa de nada, mas sabe de tudo. Exatamente. Repara, sabe de tudo. Não vai nada, não participa da igreja e tal, mas sabe de tudo. Ela trabalha pelas costas. E é interessante que esse demônio, ele é tão dissimulado. A primeira vez que eu tive contato com uma pessoa que manifestou esse demônio, foi muito interessante. Por quê? Porque era uma moça bem pequenininha, casada com um homem enorme. Pensa num homem grande, gente. Ele devia ser parente lá do gigante filisteu. E aí, rapaz, ela falava assim, mansinho, pastor, quero trabalhar no seu ministério, Deus tem me chamado para trabalhar com libertação. E ela falava com uma suavidade, assim, que era envolvente. Só que já no primeiro dia que eu fui orar por ela, ai pastor, ora por mim para eu ter essa unção. Gente, esse negócio de botar a mão na cabeça e orar, gente, não tem jeito. Quando eu fui orar, já manifestou um demônio, mas pensa um demônio chato assim, resistente, que começou a gritar, eu sou a rainha, meu nome é Jezabel e você não vai me tirar daqui. Então essa moça, ela era a aparência de frágil, mas rebelde contra a voz do pastor. Então, quando ela é confrontada, o que ela desenvolve? Ódio. Quando você vai falar assim, irmã, é o seguinte, você não está envolvida com nenhum ministério, você fica fazendo pequenos grupos de oração, ela se esconde aonde? Olha, pastor não gosta aqui de gente avivada, então vamos para a nossa casa. Não é só mulher não, eu já ministrei na vida de homem Jezabel também, homem com espírito de Jezabel. Não adianta, esse pastor é uma benção e tal, mas ele não é tão espiritual, e ele vai seduzir você com algo chamado vaidade. Ele vai alimentar a vaidade. Ó, Deus está me dizendo que você é um grande profeta. Deus está me dizendo que você vai ser um grande líder, um grande pastor, uma grande pastora. Deus tem um ministério grande para você, gente. Ó, começa por aí.
Deus quer que a gente diminua. Bom, já está errado. O chamado da gente é para servir e não para a gente ser grande. O João Batista fala assim, importa que eu diminua e que ele cresça. Então o ministério verdadeiro diminui para Deus crescer na vida dele, para Deus ser exaltado. E aí ela persegue profetas. Porque Jezabel, ela gosta de ficar escondida. Esse demônio, escute, ele só vai manifestar se você jogar sobre ele o poder de Deus. Ele fica bem escondidinho, ele parece amigo do pastor, mas não é não. O Jurandir está fazendo aqui uma pergunta, se uma pessoa dominada por esse espírito de Jezabel, se ela se mete em trabalhar em libertação, é metida... Esse espírito, ele se mete em tudo. Em tudo, ele acha que sabe tudo e ele quer mostrar, como o pastor Lobo falou, um poder, quer mostrar, ele é um orgulhoso, ele tem que estar por cima, gosta de ser bajulado, entende tudo. Por isso que nós temos que orar para que o Espírito Santo destrone Jezabel. E aí a Cecimara Oliveira pergunta assim, o espírito imundo fala em línguas estranhas? Fala. E é assim que Jezabel manifesta. Jezabel manifesta o quê? Mostrando espiritualidade. Você vai lá, expulsa um demônio, aí ele começa a orar em línguas. Só que ele ainda está lá te enganando, entendeu? E não, esse pastor tem tanto são, a irmã que ele expulsou já foi batizado no Espírito Santo. Não foi. Ele é dissimulado. Quando eu falo o seguinte, a Jezabel, ela vai fazer o seguinte, ele vai dizer assim, nossa, essa pastora é uma benção. Pode ser homem também, tá? Eu já ministrei na vida de homem também. Esse pastor é uma benção, mas falta para ele profundidade com Deus, falta ele mergulhar no Espírito, falta ele deixar o Espírito manifestar. Então vamos lá para casa que você vai... Então ela começa o quê? A minar. Agora lembra disso. Ela não tem compromisso com a igreja local. A hora que você confronta ela, ela se manda para outra igreja. Então ela pula de igreja em igreja. Não aceita repreensão. Nada, de jeito nenhum. Não aceita que haja conserto. Manifestando o espírito de Jezabel. Qual é? Ele bajula, para conquistar uma posição. Então ele fala assim, ele mesmo se diz muito bom, mas ele destrói a estrutura de autoridade como? Manipulando posições, ficando na posição errada, no ministério errado, com motivações erradas. Então é aquela pessoa que não devia estar naquele ministério e está lá. Então ele manipula como? Através da inversão de papéis. É gente que jamais podia estar assumindo uma liderança e está lá. Tá bom? A pergunta é, pode acontecer em qualquer ministério, mas ela sempre vai atacar pessoas frágeis. Vai querer sempre estar em evidência, pode acontecer em qualquer ministério, dentro da igreja, dentro de casa, no seu trabalho. Então, gente, Apocalipse 2:20, se você quiser anotar esse texto, ele diz assim, ó, eu tenho contra ti que você tolera Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar meus servos. Ela ensina na igreja, ela tem uma palavra de mestre na igreja, ensina, e ela engana. E a culpa sabe de quem é? É do pastor. A culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é da liderança. Então, que permite que esse controle, que esse espírito, que esses ensinamentos errados, que ele se alargue, que ele se estenda, né? Quer ver outra coisa? Esse espírito, ele rouba a herança ministerial dos crentes. Você lembra o que tinha Nabote? Nabote não foi você que tinha a história de Nabote? O que era Nabote? Era vizinho de Acabe, Acabe era o rei, tinha um palácio, e Nabote tinha uma plantação de uva. O rei queria a plantação dele. É gente que quer o ministério do outro. Ele não está satisfeito com o ministério do governo dele, ele quer o do outro. E aí é gente que quer roubar a ovelha do outro, quer roubar a ovelha da igreja do outro. Então, o que ele quer? Ele quer roubar aquilo que não é dele. Lembra disso, então. Outro perfil, outra característica de Jezabel é o seguinte, é ele tirar o poder dos outros para ele. Essa mulher, ela faz um uso pervertido da autoridade, né? Faz falsa acusação. Você vê na igreja que por trás ela começa a fomentar a fofoca. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Não caia nas mentiras de Jezabel. Jezabel, ele fala o seguinte, ó, eu vou contar um negócio pra você, mas fica só entre você. Pelo amor de Deus, hein? Gente, só entre a gente. Gente, quem fala isso, misericórdia, chega perto e fala, vou contar um negócio só pra você que é uma pessoa de confiança. Meu Deus, gente. E ele fala assim, eu vou falar pra você porque eu sei que Deus me revelou
que você tem um discernimento melhor, Deus me revelou que você tem um entendimento melhor, esses outros não vão entender, é você que vai entender. Então, o Jezabel não, Jezabel quer tomar, ela impõe a vontade dela, por quê? Por bajulação. Então, preste atenção em gente dentro da igreja que faz acusação que você sabe que é falsa. Eu e Fabíola passamos por uma situação na igreja uma vez. Nesse caso, era um membro da igreja que falsificava a obra do Espírito Santo. Já viu gente que falsifica a obra do Espírito Santo? Ora em língua, mas não é língua. Ora em língua estranha, mas não é língua estranha. Ele usa de falsa profecia. Eu já falei aqui, Deus me disse, Deus me falou, para acusar as pessoas sem saber. Ó, Deus está me revelando que tem pecado aqui na vida de alguém, e de alguém que é líder. Aí só tem um líder, é lógico, é ele, entendeu? Quer dizer, ele usa atos, entre aspas, espirituais, mas que na verdade são carnalidade pura para fins malignos. Então essa falsa espiritualidade, que é o quê? Convencer, constranger, intimidar e controlar. Então lembra, convencer, constranger, intimidar e controlar. E aí o que acontece? Essa pessoa se levanta, porque você não fez do jeito dela, e destrói o ministério do outro. Destrói, tenta destruir o ministério do outro. Então a pastora Fabíola falou que faz a obra de Deus com a vontade da carne, mas aparentemente ela diz que foi Deus que falou, entendeu? Eu e Fabíola já sofremos com isso. Graças a Deus, Deus deu pra gente um discernimento. Isso é quando você tá assim, você confia demais na pessoa, ela mente, ela nem usava bajulação, mas ela mentia, essa pessoa mentia, e quando a gente viu, ela estava por trás da gente, esse espírito de Jezabel é um negócio horrível, tá bom? Jezabel, ela silencia profetas. Jezabel, ele quer calar a boca dos profetas. Então o que ele faz? Ele faz intriga. Jezabel faz manipulações para expulsar da igreja aquela voz profética. Entendeu? E aí, é interessante que comigo, com a Fabíola, aconteceu um negócio que teve um dia que essa pessoa veio pedir perdão pra gente. Não, eu quero pedir perdão, eu estava errada, eu descobri que eu fui infantil, eu feri um profeta de Deus, e aí a gente ficou de olho. No primeiro passo que ela deu de novo, que essa pessoa deu de novo, para tentar reorganizar o espírito de Jezabel, eu já tirei fora. Não, chega. Você não vai falar nunca mais, nenhuma palavra nessa igreja aqui. Eu peguei, isso aí você tem que ser muito firme. Então lembra de Apocalipse 2:20. Eu tenho contra ti, você pastor, que você é tolerante com o espírito de Jezabel. Que tipo de legalidade que dá abertura para esses espíritos imundos atuarem, né? O espírito de Jezabel. São várias situações, uma delas rejeição. A pessoa se sente rejeitada, então ela tem que se mostrar forte, ela tem que se mostrar importante. A rejeição é uma delas, ou então realmente um orgulho muito grande, um orgulho de querer aparecer, ser o melhor. São várias coisas. Tem uma questão do caráter, o temperamento dela, sabe? Então são coisas que realmente cada caso, cada pessoa, cada comportamento, se a gente for fazer um levantamento, um inventário, aprofundar, a gente vai buscar nessa pessoa uma forma ou de uma carência ou de algo assim muito grande, muito exacerbado na vida dela, que precisa ser trabalhado. Qual uma outra característica que você vai ver? Uma consequência, na verdade, da atuação desse espírito imundo. Ó. É a produção de crentes fracos. São crentes que para fazer qualquer coisa tem que buscar lá a irmãzinha da oração, tem que buscar lá o irmãozinho da revelação. Jezabel, gente, é muito... Assim, existe uma cortina muito suave e ela tem proximidade com o líder, mas Jezabel normalmente, é por isso que é muito ligada à figura feminina. Ela destrói a figura masculina ou ela destrói a figura da autoridade. Ela cria, ela gera órfãos espirituais, ela gera pessoas feridas, apedrejadas. Então lembra que Jezabel falou assim, ó, pega na bote, apedreja ele. Então esse espírito imundo, ele vai produzir crentes dependentes, subservientes e fracos.
Não, não sei se vou fazer. Aí tudo tem que pedir. Por que uma pessoa tem que toda hora ir lá pedir para o profeta revelar? Por quê? Não é porque ela não tem dom de revelação, é porque Deus não está falando com ela mais. Porque Deus, ele fala comigo, Deus, ele fala com você, mas fala claramente. Ó, pode dar o próximo passo. Ainda mais se você tem uma vida de oração, mais que você tem uma vida de profundidade com a palavra de Deus, você não tem dúvida. Não tem dúvida. Mas Jezabel, ela aparenta essa proximidade com o líder, mas ela destrói a figura da autoridade, criando o quê? Filhos órfãos. Eu não sei para quem. Esse espírito, que é um negócio interessante, ele vai alastrar, sabe o quê? A idolatria nela. As pessoas idolatram essa pessoa. Então ela usa, assim, a sedução para que todo mundo cria cegamente nela e se apaixone por ela. Porque você ter um relacionamento com Deus, criar relacionamentos é um processo, não é, gente? Você está namorando, você vai o quê? É um processo, ó, de relacionamento. Você vai construir um relacionamento. Casamento é uma construção de um relacionamento. Um filho é uma construção de uma maternidade ou de uma paternidade. E você, ser um cristão dependente de Deus, você vai o quê? Criar. Você vai treinar aquela dependência do Senhor, lendo a palavra, buscando em oração, buscando em jejum. E quando esse espírito maligno vem e começa a querer dominar na sua vida, se aproxima de você, o que acontece? Você fica dependente dele, porque é muito mais fácil. Gente, vamos aqui, vamos combinar. A gente lê a palavra, lê, ora, e às vezes você quer ouvir a voz de Deus, você acha que você vai ouvir, você acha que Deus vai tocar o telefone, você vai atender e ele vai falar com você isso que você quer para algumas determinadas situações, não é mesmo? É uma pergunta retórica, mas eu já até sei a resposta, todo mundo quer uma resposta. Acorda de manhã, como eu queria hoje ouvir a voz de Deus audivelmente para falar comigo de uma determinada coisa. Deus ficou 14 anos sem falar para Abraão, por exemplo. Você olha a Bíblia. É nessa hora que o diabo vem, sabe o problema que está passando, sonda, sabe porque ele está ao derredor, e aí vem que surge aquele irmãozinho, aquela irmãzinha toda cheia de boa vontade, cheia ali de querendo te ajudar, e ali começa o que? A tomar conta da sua vida, a te direcionar. Aí você deixa de buscar Deus, deixa de buscar a direção do Espírito Santo para começar o que ali, ó? Só seguir ali. Aquela pessoa, exatamente. Ela usa a sedução para que você siga ela cegamente. A lei dela, ela passa, a palavra dela passa a ser uma lei e fica acima da palavra de Deus. Eu tratei uma vez na igreja interior do Rio de Janeiro, um pastor muito amigo meu, lá tinha um camarada com o espírito de Jezabel. E aí o pastor, eu entrei na igreja, gente, pensa assim, a igreja que não tem espaço. Tinha ali um lugar para umas 100 pessoas dentro e devia ter umas 200 pessoas fora. Sabe como é que ele fazia? Abria as portas laterais, abria as portas atrás, do lado, e aí o povo ficava assistindo assim, ele botava a cadeira do lado de fora, Rio de Janeiro sabe que é quente, né? E ficava assistindo assim, ó, do lado de fora, pela porta da igreja, o culto. Não, pastor, não pode. Eu falei, rapaz, joga isso no chão, começa uma igreja nova, não está vendo que o reino de Deus aí usa o texto de Isaías 54, diz assim, alarga tuas tendas, prepara estica as cordas da tua tenda. Você cresceu. Não, porque tem um irmão aqui que é profeta de Deus e disse que não é para fazer. Eu falei, meu irmão, a Bíblia, a palavra dele não pode estar acima da palavra de Deus. É gente que não tem nenhuma dor na consciência. Eu vou lá e eu gosto da Fabíola. Eu sou jovem e quero casar com a Fabíola. Não. Você vai casar com a fulana de tal, porque Deus está me revelando que ela não é a mulher para você. É gente maligna mesmo, usado sem nenhuma, sem nenhuma empatia. É terrível. E por ela alastrar a idolatria, essa pessoa na igreja, ela começa a ter uma posição de autoridade semelhante à do pastor ou maior que a do pastor. Então todo mundo, é o que a Fabiana falou, todo mundo vai buscar. Exatamente. Então você percebe uma busca de reconhecimento. Ela se esforça para ser mencionada de púlpito, ela se esforça para ser lembrada pelos líderes, e ela se ofende se o líder não fala nada dela. Nossa, mas eu cheguei aqui uma hora antes do culto para orar e ele não viu. Então ele se diz, a Jezabel, quando ela não alcança o controle que ela quer ter,
ela se distancia. Jezabel vai chegar te elogiando, tá bom, gente? E Jezabel é muito esperto, esse demônio aí. Ele chega te elogiando. Estou te falando aqui, deixa eu lembrar de um outro caso que eu acompanhei. Essa pessoa veio de longe, veio de uma outra cidade, né? Para a gente conversar com ela, estava pedindo aconselhamento, direção ministerial. E ela chegou contando que ela era isso, que eu sou aquilo, que eu faço aquilo outro. Você percebeu o quê? Já uma ferida de orgulho ali. Eu sou orgulhosa. E aí ela começou a se esforçar para a gente reconhecer isso. E ela começou a me elogiar. Então preste atenção. Cuidado com elogio. A tua esposa pode te elogiar, o teu marido pode te elogiar, teus filhos podem te elogiar. Amigos sinceros podem te elogiar. Aquilo que você fez foi legal. Agora, os amigos sinceros também, eles dizem assim, aquilo que você fez foi errado. Aquilo que você fez... Esses verdadeiros amigos leais, eles querem ser teus amigos, eles querem falar assim, ó, você errou aqui, você tem que consertar isso. E Jezabel não. Jezabel só te elogia, e a Bíblia diz em Provérbios assim, aquele que elogia arma um laço, arma uma armadilha para o teu coração. Então, ele fala o que você quer ouvir. O pastor te chamou a atenção, não, esse pastor está errado. Você que é uma bênção, porque Deus me revelou. Lembra disso. Ele fica perto de um determinado líder e usa de adulação, usa de bajulação, usa de puxa-saquismo. Então, cuidado, a pessoa chega assim, falando assim, pastor, você é uma bênção e tal. Tem gente que fala isso porque você abençoa mesmo a vida da pessoa. Mas tem pessoa que só quer conquistar o quê? Espaço.